Bom dia, meus queridos. É um prazer reencontrá-los, é um prazer estarmos juntos mais uma vez para adorar o Senhor, para meditar um pouco na sua palavra. Hoje, o domingo, dia tão esperado, dia de adorarmos ao Senhor. Volte esse dia, dedique esse dia inteiramente ao Senhor. Medite na sua palavra, pense nele, levante as suas orações ao Senhor, que esse dia seja um dia diferente na sua vida e um dia de bênção na vida de todos nós, não é? Hoje é tempo de meditar. Então nós falamos na semana passada, já vimos falando durante alguns dias sobre o tema da oração, nós estamos seguindo uma jornada de oração, e ainda falando sobre esse tema, hoje eu quero falar com você sobre os tipos de oração. Eu quero falar sobre os tipos de oração que existem. Existem dois tipos de oração. Dois tipos de oração que agradam a Deus. Então nós podemos fazer orações rápidas, orações simples no decorrer do dia, e também as orações de intercessão, as orações de adoração, e aí tudo isso em um tempo determinado, em um tempo específico para isso, né? Então existem esses dois tipos de oração: as orações rápidas do dia a dia, as orações do momento, do instante, e as orações mais elaboradas com um tempo determinado para estarmos na presença de Deus. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17 que nós devemos orar sem cessar. Mas o que realmente isso significa? Orar sem cessar. Será que nós devemos ficar trancados dentro do quarto por 24 horas durante todo o dia em oração? Certamente não é isso que Deus quer. Certamente Deus não quer que nós estejamos ali parados, presos, estáticos, sem viver, sem cuidar dos nossos afazeres, apenas em oração por causa de um texto mal interpretado, não é? O ensino do texto é que nós devemos estar em atitude de oração o dia todo. Então nós devemos estar o dia todo com os nossos pensamentos voltados a Deus, com os nossos pensamentos ligados ali diretamente com Deus, e no decorrer do dia nós vamos lançando várias orações curtas, orações rápidas, orações, frases e dirigidas a Deus com o nosso pensamento mesmo. Então essas são as orações rápidas, as orações frases que são dirigidas ao Senhor. Então, aquela oração: me ajuda, Senhor, nisso que eu estou fazendo, me guarda, ó Deus, nesse caminho. E aí toca o telefone: Senhor, o que eu vou dizer para ele? Cuida dos meus filhos e da minha família onde estão. Orações desse tipo, orações curtas, orações rápidas, que nos levam o dia todo à presença de Deus. Colossenses diz que nós devemos pensar nas coisas que são de cima. Então, quando nós estamos com o nosso pensamento em sintonia com Deus, nós acabamos pensando o tempo todo nas coisas que são de cima, falamos o tempo todo com Deus, e o dia fica mais leve, o dia fica mais gostoso, fica mais rápido, fica um dia tranquilo, porque nós temos a presença de Deus ali constante ao nosso lado. E no decorrer do dia, nós temos muita oportunidade de estarmos orando, nós temos muita oportunidade de, através dessas orações rápidas, abençoar outras pessoas, não é? Então nós podemos orar por aqueles que estão passando por nós, e quantas pessoas passam por nós no meio da rua, não é? Quantas pessoas que passam por nós ali no dia a dia, que nós vemos, pessoas que às vezes nós nem conhecemos, mas nós podemos estar abençoando eles também, não é? Nós podemos estar abençoando as pessoas que cruzam o nosso caminho. Podemos orar também pelas pessoas que estão numa condução conosco, podemos orar também quando nós vemos uma ambulância passando e nós não sabemos o que está tendo ali, se eles estão socorrendo ou indo socorrer alguém. Abençoa, Senhor, aquela pessoa que está sendo socorrida. Nós podemos orar também quando nós passamos em frente a um hospital, a um posto de saúde, ali pelos profissionais que estão trabalhando, por aquelas pessoas que estão ali buscando atendimento, por aqueles que estão hospitalizados. Nós podemos também orar por tantas pessoas, nas escolas, quando nós passamos em frente às escolas. As escolas são locais onde acontecem muitas coisas, onde
O diabo trabalha muito ali. Então nós devemos também orar para que Deus envie os seus anjos ali, guardando os alunos, protegendo os professores, que Deus envie servos dele ali para influenciar todas aquelas crianças, todas aquelas pessoas ali naquele lugar. Então nós temos várias oportunidades de estar orando, né? Quando nós passamos em frente a uma igreja, quando você passar em frente a uma igreja, olhe para aquela igreja e ore pelo pastor daquela igreja, para que ele seja um homem de Deus, para que ele seja um homem usado por Deus, para que ele seja um homem que tenha um coração na obra de Deus e que possa levar uma palavra realmente vinda do coração de Deus para as pessoas que frequentam aquela igreja. Que aqueles membros daquela igreja possam ser unidos, que aquele local seja um local de bênção, onde as pessoas se reúnem com alegria para adorar a Deus e ouvir a verdade. Então, nós podemos adorar a Deus e também abençoar outras pessoas no dia a dia, assim de diversas formas, usando essas orações rápidas, não é? E nesse ponto nós temos uma dificuldade que é a questão do tempo. Então, como nós temos pouco tempo, nós podemos utilizar melhor esse tempo usando essas orações. Eu gosto de começar o meu dia sempre agradecendo pela noite de sono. A primeira coisa que eu faço, assim mesmo, ali mesmo na minha cama quando eu acordo, eu já agradeço a Deus pela noite de sono, agradeço a Ele pela oportunidade de mais um dia de vida e já clamo ao Senhor ali pelas suas bênçãos e pela direção de Deus naquele novo dia que se inicia. Essas são orações rápidas, depois eu vou ter o meu momento de oração num outro horário. Mas essas orações rápidas e curtas, elas são muito importantes. Elas são importantes, mas elas não são o suficiente. Elas não são o suficiente para dar toda a base que nós precisamos. Então nós precisamos determinar e ter um tempo reservado, um tempo especial para estarmos a sós com Jesus, para adorar e para interceder. E aí, nesse ponto, nós temos uma grande dificuldade, que é o tempo, porque nós corremos o tempo todo. Nós temos uma agenda cheia, são os nossos compromissos, e não sobra tempo, e acaba não sobrando tempo para a oração. E esse é o problema, esse é o grande erro. Muita gente deixa para orar se sobrar tempo. E a verdade é que nunca vai sobrar tempo. Então, as orações acabam sendo rápidas, acabam sendo superficiais. Muitas vezes acaba não havendo esse tipo de oração, essa disposição. Em outros momentos deixamos para fazer isso ali deitados mesmo, e logo os pensamentos vão se esvaindo e não terminamos a oração. Então nós acabamos tendo uma dificuldade em deixar a oração para quando sobra o tempo, porque nunca vai sobrar o tempo. Então, orar deve ser uma prioridade nas nossas vidas. Reserve no seu dia alguns minutos para isso. Reserve um tempo, reserve alguns minutos para isso. Pode ser pela manhã, pode ser no intervalo do almoço, pode ser à noite, pode ser de madrugada. Aí vai da sua facilidade, vai da sua preferência, mas reserve um horário específico para você estar orando, para você estar falando com Deus. Não é? E se nós colocarmos num papel, se nós faça esse exercício, coloque no papel quanto tempo você gasta na televisão, na internet, nas redes sociais, em outros lugares. Marque quanto tempo você gasta. Eu tenho certeza que no final de uma semana você vai ver quanto tempo foi desperdiçado assim. E você vai descobrir que poderia ter usado ele melhor, separando alguns minutos, dividindo alguns minutos para estar em oração. Existem muitos cristãos que são fracos, existem muitos cristãos que são indefesos, existem muitos cristãos que estão inertes e não conseguem caminhar bem justamente por isso, porque ignoram o poder que há na oração. Ignoram que a única fonte de força e poder para uma vida vitoriosa, ela está em Jesus. Está em buscá-lo e compartilhar as nossas vidas com Ele. Então, coloque na sua agenda um tempo, um horário estipulado para estar na presença de Deus. Então, use essa disciplina e estipule um horário. Talvez nos primeiros dias você ache estranho,
tem alguma dificuldade, mas depois você vai acostumando, vai se adaptando, e aquele horário já vai fazer parte da sua vida, e de repente você vai começar até, vai sentir a necessidade até de aumentar esse horário, porque é assim que acontece. E quando nós lemos os evangelhos, nós vamos encontrar várias vezes Jesus se retirando para um lugar deserto para orar. Vários textos nos evangelhos marcam isso, aparece essa expressão, e retirou-se Jesus para um lugar deserto para orar. Então, há momentos em que ele vai aparecer orando à noite, há momentos em que ele vai passar a noite inteira em oração, há momentos em que ele estará orando de madrugada, outros no meio do dia. Então, não existe um horário específico para Deus nos ouvir, mas existe um horário determinado por nós para estarmos em oração. Então, o Jesus, ele tinha o seu dia bem agitado, ele tinha um dia cheio de atividades, mas ele tinha um tempo reservado para a oração. E isso o renovava, isso dava direção e o vigor para que ele pudesse atender todos aqueles que viriam a ele. E ele teria muita gente pela frente, pessoas doentes, pessoas reclamando, pessoas com problemas, enfermos, endemoniados, a oposição e tantas situações. E era a oração que o renovava, era a oração que o revigorava. E eu pergunto, se Jesus precisava orar, quanto mais nós. Qual tempo nós temos dedicado à oração? Qual tempo nós temos dedicado justamente para esse fim? Mas o diabo, ele não quer que nós oremos. O diabo, ele sabe que quanto mais nós oramos, mais Deus vai trabalhando nas nossas vidas e através de nós. Então, ele tenta impedir isso a todo custo. Então, ele não quer que nós sejamos revestidos de poder do alto para enfrentar as tentações, para testemunhar de Deus e para ter uma vida vitoriosa. Por isso, ele coloca sempre na nossa cabeça, sempre na cabeça das pessoas, a palavra amanhã. Amanhã é o dia preferido do diabo. Sempre ele vai dizer amanhã. Amanhã você começa a sua jornada de oração. Amanhã você começa a se consagrar. Amanhã tudo será diferente. Comece amanhã, hoje já está tarde, hoje você está cansado. E ele sempre vai sugerindo que as pessoas comecem algo novo amanhã. E assim, as pessoas vão protelando, vão adiando o seu encontro com Jesus. Quero dizer para você que agora sabe disso, que não entre mais nessa armadilha. Comece hoje a buscar a Deus em oração. Comece hoje a sua jornada de oração. Separe alguns minutos para estar na companhia de Jesus. E nós podemos começar pedindo ao Senhor, então, que nos dê fome e sede da sua presença. Fome da presença de Deus, sede da sua presença. E o salmista dizia que assim como a corça que suspirava pelas águas, ele desejava a presença de Deus. Então nós precisamos pedir isso a Deus. Senhor, dá mais fome, mais vontade, mais desejo de estar na tua presença. E Deus vai ouvi-lo, Deus virá nos ouvir e nos dará mais fome, mais desejo de estarmos na sua presença. E serão fartos aqueles que buscam, aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus. Então nós devemos pedir ao Senhor que nos dê fome e sede da sua presença, que nos dê fome de orar e Ele nos fartará com a sua presença. Então é necessário também nós criarmos uma rotina e ter uma disciplina para estar diariamente com Ele em oração. Você se lembra de Marta e Maria? Duas irmãs que tinham Jesus em sua casa. Marta corria de um lado para o outro, preocupada em servir, mas Maria, por um instante, ela se preocupou em parar tudo para estar com Jesus. Enquanto Marta corria de um lado para o outro, querendo servir, querendo fazer o melhor, Maria, por um instante, preocupou-se em parar tudo para estar com Jesus. E o Senhor não a repreendeu como queria sua irmã, pelo contrário, disse que ela escolheu a melhor parte. Veja, às vezes nós nos preocupamos tanto em servir, como foi o caso de Marta, que nos esquecemos de estar na presença de Jesus. Então, às vezes nós corremos tanto para fazer tantas coisas, tantas atividades, e esquecemos do principal, que é estar na presença de Jesus. Orar é querer mais de Deus.
Orar é querer mais da sua presença na nossa vida. A oração é a chave que abre a porta para uma vida feliz. Guarde esse conceito também. A oração é a chave que abre a porta para uma vida feliz e abundante na presença de Cristo. Pense nisso e que Deus te abençoe.